Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou dedicar o vídeo para falar um pouquinho sobre o Tesouro IPCA 2035. Sem dúvida um dos meus títulos preferidos. E muitas pessoas estão preocupadas. O que está acontecendo com o IPCA 35? Coloquei, perdi 10% até agora, que parecia ser um título tão bom. Olha pessoal, o que está acontecendo é a marcação a mercado, né? Infelizmente é a marcação a mercado desfavorável. Então, aqui nos últimos 30 dias, é impressionante o que aconteceu, certo? Porque a taxa saiu de 4,08 para 4,91, quase 1% em 30 dias. É muita coisa. Quanto mais rápido a taxa muda, mais intenso é o efeito da marcação a mercado. Mais a gente percebe uma variação do preço, especialmente nos IPCAs longos. Então vamos dar uma olhada. Então a taxa subiu, é sempre inverso, tá, pessoal? O que acontece com o preço? O preço cai. Tá aí, ó. Então de 2064 para 1874 ele caiu R$ 190, ou para arredondar, aproximadamente 10%. Então a taxa subiu um ponto, um ponto percentual inteiro, quase, e o preço caiu quase 10%. Ficou mais barato 10%. Que dá uma sensação terrível de prejuízo, certo? Mas vamos lembrar uma coisa aqui. Esse cara aqui, o VNA, eu sugiro que vocês deem uma olhada com frequência, pode ser toda semana, no valor do VNA no site da Ambima. Você coloca no Google VNA e NTNB, certo? VNA é uma sigla, VNA, depois NTNB ou NTN-B. Pode ou não colocar Ambima, mas você vai ver o site ambima.com.br e aí tem esse valor aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o valor que o seu título, quem tem um título cheio, vai ter se o vencimento fosse no dia 19, fosse hoje, certo? E o que é o preço do título? Esse preço aqui que caiu, esse preço é o VNA descontado a valor presente pela taxa do título. Então vamos ver o seguinte. Se a taxa é 4%, para o papel chegar nesses 3.610 em 14 anos e alguma coisa, certo? Para ele chegar nesse valor aqui, e a taxa é 4%, o preço dele tem que ser 2.000. Agora, se a taxa dele é quase 5%, e ele vai chegar no mesmo valor, qual é o preço dele? É menor, porque ele vai chegar no mesmo valor, porque a taxa é maior, a taxa de juros é maior. O passo que ele dá na corrida dele em direção ao valor nominal atualizado, em direção a esse valor futuro, o passo é maior, a taxa de juros é maior. Então, o preço atual tem que ser menor. Esse é o efeito da marcação a mercado que dá tanta dor de cabeça. E quanto maior o prazo, quanto mais longo for o título, mais intenso é o efeito na variação do preço. E aí, pessoal, vamos pensar o seguinte. Usando essa mesma ideia, quando que eu vou recuperar esses 10%? Tão logo a taxa retorne para o nível que você comprou. Parece muito simples e ao mesmo tempo parece impossível, mas só para a gente entender essa matemática. Então, eu quero que o título volte a valer em torno de R$ 2.060. E ele está valendo isso aqui hoje, nesta taxa. Ele está valendo 1.800 na taxa de 4,91. Então eu fui para a calculadora. Coloquei os dados, 1.874, valor de um título, na taxa de 4,91. E eu quero que ele volte para o valor de 2.060 aproximadamente. Coloquei uma inflação estimada de 5% ao ano. Para o resgate tem a calculadora, não sei, no passado ela exigia 2 dias úteis, né, por causa do tempo de compensação das operações de liquidação e tal.
eu resolvi respeitar. E reduzindo a taxa, ó, de 4,91 para 4,08, voltando ao que ela estava no início do mês. Eu acho que isso vai acontecer? Claro que não. Eu só estou dando exemplo didático aqui. Vamos ver o que acontece. Eu já fiz, tá? Então, olha aqui, ó. O papel vai para 2.090 bruto, né? Vai para um pouquinho mais do que 2.065 e líquido 2.042. Por quê? Porque a pessoa entrou a 1.800. Agora, quem já estava a 2.800 na taxa anterior, quem já estava a R$ 2.065, só vai ver o gráfico fazendo algumas curvas. Só isso, certo? E aí, bom, aí vem o seguinte. Mas essa taxa aqui, ela não vai cair agora. Não vai, por quê? Porque o estresse está solto, né, gente? O estresse está solto. De repente, aí, no final do vídeo eu faço um comentário sobre as questões aí. Mas se a taxa... Será que ela achou o platô? Será que ela achou o nível máximo e vai ficar oscilando agora perto dos 5%? Isso é uma coisa que a gente tem que responder. Se a taxa cair e voltar para aquele nível anterior de 4%, tá tranquilo. Tá tranquilo, você sabe que vai voltar e vai voltar até melhor, né? Porque o imposto de renda ali é porque eu fiz uma simulação entrando no valor mais barato de hoje, tá? Agora, se a taxa ficar assim, quanto tempo eu levo? Eu acho que essa também é a pergunta do pessoal. Quanto tempo eu levo para equilibrar e para daí seguindo começar a ganhar de verdade? Bem, vamos deixar esses mesmos 5%, certo? E vamos colocar os 4,91. E aí, pensando assim, calculando aí a grosso modo, de forma simplificada, quase 5 mais 5 vai dar quase 10%. Então, quem sabe aproximadamente um ano. Então vamos colocar aqui 23 de agosto de 2022. Nessa mesma taxa, vamos ver o que acontece. Se a inflação nesses próximos 12 meses for 5%, vamos ver para quanto que vai o preço. Ó, o preço vai para 2.066. Olha, e qual era o preço que nós tínhamos? 2.064, né? No comecinho aqui. Então, olha aí. Se a taxa se mantiver nesses 4,91 para daqui a um ano, e a inflação for aproximadamente 5%, já ficou no 0 a 0 e o que vier depois é lucro. Só que a verdade é o seguinte, é que a gente não tem noção nenhuma de como é que vai estar essa taxa. Essa taxa poderá estar pior. Poderá estar, porque aqui a gente vai estar pertinho do quê? Eleição majoritária, né? Então, pode ser que tenha estresse no mercado financeiro. Perdão, não foi aqui. Se o estresse, por exemplo, fizer a taxa do título ir a 6%, vamos ver como é que fica. Aí ele vai continuar no prejuízo de marcação, certo? Porque a taxa vai continuar subindo. Vamos supor que haja um estresse contínuo daqui até lá. Olha aí, ó. Ele vai para uma rentabilidade de menos 3,5%, vai para 1.807. Aí nós vamos ter que dar mais tempo. Vamos colocar 2 anos na jogada. Com 2 anos, ó, ele já passa aí para ter uma rentabilidade de 2,91, porque ele está saindo dos 1.800, né, pessoal? E ele ainda não chegou nos 2.065 que a gente quer. Vamos ter que colocar aqui 3 anos. É o IPCA longo, né? IPCA longo é assim, precisa de mais tempo, pessoal. Mas a gente está supondo que essa taxa vai continuar subindo até 6%. 6% a gente só viu quando? A gente viu em alguns momentos em 2018. Tá? Então realmente é uma taxa bem mais rara de acontecer no contexto atual, mas pode acontecer. Ó, aí ele já passa até, ó, em 3 anos ele passa dos 2.060, líquido, né? E aí já vira rentabilidade positiva. Então assim, ó, 3 anos é um período tranquilo aí, ó, que, mas a ideia é essa, é longo prazo, certo? Não é curto prazo.
certo? Um título desse não é curto prazo. O menor prazo que nós temos é no IPCA 26. Agora vamos ver o seguinte, ficando um ano no papel, 23 de agosto do ano que vem, na mesma taxa, com os mesmos 5%, e resgata a 4,91. Vamos supor que a taxa se mantenha mais ou menos ali beirando 5%, tá? Girando em torno de 5% e que dê exatamente a mesma taxa. Vamos ver. Aí, partindo dos 1.874, nós chegaríamos líquidos a 2027. Ainda não é o ideal, né? Porque a gente quer que chegue a 2065. Então precisaria um pouco mais de tempo. Vamos deixar fevereiro de 23. Um ano e meio, certo? Se a taxa ficar sem oscilação. Aí ele passa um pouco, certo? E agora, para finalizar essas simulações, pessoal, é para você ver, você tem que ter vários cenários em mente, certo? E não adianta. E aí, qual é a melhor resposta? A melhor resposta é tempo. Tempo. Você vai ter que ficar no papel. Se a taxa cair para os 4,08 que estava, daqui a um ano, o que eu acho completamente também, não vou dizer impossível, mas altamente improvável, porque aqui vai estar perto, né, de eleição. Então a gente sabe que o mercado estressa, né? Mas se houver essa queda de taxa, olha aí, o papel vai para 2,200 e a taxa já vira a rentabilidade líquida já vira 17% ao ano, né? Então, aqui é ganho de marcação, certo? É um movimento inverso ao que aconteceu agora. Agora a taxa subiu e o preço caiu. Se a gente pensar nesse movimento inverso acontecendo em um ano, vai ser ótimo, porque ele vai devolver mais. Então, olha só, pessoal, uma coisa que não é dita na internet. Quanto mais adiante ocorrer o ganho de marcação a mercado, melhor. Melhor para você, melhor para o seu investimento, certo? Um ganho de marcação a mercado, que vocês viram ali no começo, se a taxa hoje está 4,91 e segunda-feira ela vai para os 4,09 iniciais, vamos voltar aqui para a taxa, 4,08, 4,09, enfim, ela volta para o nível pré-estresse, o que acontece? O preço do título só volta para os 2040, 2060, vai voltar para aquela coisa ali. Agora, se isso levar um ano para acontecer, certo? É a taxa voltar para os 4,08 em um ano, olha aí o prêmio que o papel te dá. E aí aqui, quem comprou a 2065 vai estar bem, quem comprou a 1800 vai estar bem, quem comprou a 1900 vai estar bem, enfim, só que a rentabilidade vai variar conforme o preço que a pessoa entrou, né? Mas, então, qual é o grande ponto aqui, pessoal? O grande ponto é o seguinte: você tendo o prazo, você está privilegiado também na hora de tomar a decisão de um ganho de marcação a mercado ou não, certo? Porque o melhor é que esse ganho de marcação a mercado aconteça o mais para frente possível, porque ele vai te trazer um ganho maior. Vamos ver aqui, ó, se esse ganho de marcação acontecer em, vou botar mais um ano aqui, 2023, tá? A taxa cai de 4,91 para os 4,08, mas você leva 2 anos para isso acontecer. Ó, a rentabilidade anual vai para quase 13%, cai um pouquinho, né, dos 17 para 13, mas olha aqui o que acontece com esse preço. Já, isso aqui é o preço do papel, certo? Porque eu fiz lá o preço de um papel no começo da simulação. Isso aqui é o preço de um papel nessa data, nessa taxa, certo? E a inflação simulada é 5%. Tá? Isso aí você pode mudar depois. Mas olha aqui como acontecendo o retorno para a taxa que a gente gostaria, dando um ganho de marcação no mercado futuro, levando 2 anos, a gente ganha mais dinheiro no nominal. A gente ganha mais dinheiro no nominal. Então, quanto mais tarde acontecer o ganho de marcação, melhor. Melhor, certo? Melhor, porque a gente vai ganhar mais dinheiro. Claro que correu mais um pouquinho de inflação também, certo? Mas, enfim, nem tudo é perfeito. Então,
dentro assim da metodologia de precificação, eu acho isso aqui excelente. Por quê? Porque a gente, só tendo paciência, a gente consegue ter um ganho melhor de marcação a mercado. Por isso que eu não gosto tanto de fazer o ganho de marcação a mercado imediato. Por isso que eu falo tanto de ficar até o final, certo? Porque quando a gente fica até o final, além da gente aprender a ter a paciência para lidar com esses eventos, né, da taxa subindo e o preço caindo, quase que de forma de espelho, né? Uma curva é o espelho da outra. Então isso, o tempo nos ensina a conviver com isso, a lidar com isso, né? E se acontecer um ganho de marcação a mercado, quanto mais tarde ele acontecer, mais dinheiro nominal a gente consegue recuperar. O que é muito importante, o que é muito legal. E vejam que nos dois casos, a rentabilidade líquida ficou muito acima da taxa pactuada no papel, né? Que era a inflação mais 4,90, né? Que seria 9,90, 9, enfim, quase 10. Fica bem acima, né? No primeiro caso 17, aqui 12,95%. Então, pessoal, infelizmente marcação a mercado é um conceito denso, é um conceito difícil, é um conceito penoso, certo? Para quem está começando no tesouro, mas é uma coisa que não deve te atormentar, pelo contrário, certo? O que é legal ali, ó? Quem comprou aqui, ó, acima de R$ 2.000, né? Se puder, faça uma forcinha e compre um pouquinho mais a menos de R$ 1.900. Eu já falava em vários vídeos que abaixo de 1.900, que 1.900 era um preço ótimo nesse título. Imagina 1.800 então. É melhor ainda, né? É melhor ainda, certo? Porque todos os investimentos vão chegar aonde? Aqui, no VNA. Eles vão chegar no VNA. Quem que vai ganhar mais? Quem comprou mais barato, certo? Quem comprou o papel a 1.800 vai praticamente dobrar o patrimônio, certo? Quem comprou a 2.000 vai ganhar aí 80%, certo? Então, pessoal, não vamos perder a motivação, certo? Não vamos entrar em desespero, não vamos fazer resgate antecipado saindo no prejuízo, certo? Não vamos fazer resgate antecipado apostando que a taxa vai continuar subindo e daí eu vou recomprar mais títulos, porque o risco é muito grande, certo? Isso é muito fácil, né? As pessoas às vezes dizem: ah, mas se eu tivesse saído no dia tal, agora eu recomprava o título muito mais barato e eu teria ganho e tal. Sim, quando a gente diz isso olhando para o retrovisor é muito fácil. Agora, as taxas bateram 11% no pré-31 e bateu 5% no IPCA 55, né? Na quinta-feira. O que me garante que vai continuar subindo? O mercado ele é completamente imprevisível, ainda mais em momentos de estresse intenso, né? O mercado é o senhor bipolar. Né? Vocês já ouviram essa frase? Pois é. Então, assim, ó, quando acontece um estresse, ele afunda. Quando acontece alguma coisa boa, ele entra numa euforia assim que, né, virou Napoleão Bonaparte. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela nesses momentos para não tomar decisões erradas, né? E assim, temos que acompanhar o mercado, acompanhar as notícias. Quanto a uma pequena observação sobre a questão aí do mercado. O mercado aí deu uma relaxada na quinta-feira, não sei o que vai acontecer hoje, obviamente, ninguém tem como adivinhar isso, mas parece que talvez, quem sabe, né? O limite, o teto de estresse tenha sido atingido e agora ele deu uma corrigidinha e talvez fique oscilando ali, digamos assim, namorando os 11% de juros nominais para 10 anos no Brasil. Talvez seja esse o patamar que vá ficar assim girando nisso entre talvez 10,5 e 11, quem sabe, é um chute, tá? É só um chute. Talvez fique girando assim nos próximos dias, a gente vai ter que aguardar para ver, não tem o que fazer, pessoal, não tem o que fazer. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que
com certeza, todo mundo que investiu vai ter o seu ganho, ficando no final é certo. Se eventualmente der ganho de marcação a mercado em algum momento no futuro, é melhor que esse ganho demore para acontecer, certo? Porque você vai receber mais ainda, porque já vai ter um efeitozinho de juro composto ali. E não vamos desanimar, gente. Não vamos desanimar. Isso aqui é o mais importante. A gente não pode desanimar e a gente tem que aproveitar. Isso aqui são oportunidades. Preço barato, preço barato. Olha aqui, ó, você vai fazer 1.800 virar 13.600. Ao passo que o que eu comprei no mês passado, que era mais de 2.000, também vai virar 3.600. E aí eu vou juntar tudo e vai virar um bolo de neve só lá no vencimento. É assim que eu penso e assim é uma maneira muito boa de investir no Tesouro Direto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.